Sim. Vinde e... Oh, perdão. É porque ele está avisando que começou a gravar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nós rezamos também essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe Santa de Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai rogai por nós, pecadores, agora e na hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Que grande alegria, mais uma vez eu disse, de estar com vocês hoje, e nós vamos continuando nossos trabalhos bíblicos, graças a Deus, nos colocando nessa disposição de ouvirmos a voz de Deus que sempre nos chama. E é interessante que nós nos detenhamos, possamos nos deter, possamos fazer a novidade de Deus acontecer na nossa vida a partir de uma referência que deve ser sempre viva em nós. Primeiro é a questão do louvor, né? Do dar graças a Deus, né? Dos haléus que devemos dar a Deus, né? Das manifestações de agradecimento que deveremos dar a Deus. Nesses tempos, que não são tempos fáceis, são tempos, obviamente, muito desafiadores, às vezes se torna muito, também igualmente desafiador, a gente poder dar graças a Deus por tudo que nos acontece. Porque, na maioria das vezes, nós temos a oportunidade de fazer isso em relação àquilo que a gente chama as coisas boas que nos acontecem no dia a dia. Porém, às vezes, louvar por uma coisa não muito boa, fazer um agradecimento por coisas que não são boas, às vezes nós temos uma certa dificuldade. E é sempre bom que nós possamos nos dar conta que Deus nos vai orientando. Vez por outra, quando eu não estiver aqui olhando, eu tenho um pequeno roteiro aqui do lado, eu faço apenas a visão para o roteiro e retomo aqui para a nossa câmera, para que nós não nos desabilitemos com o nosso feedback, com o nosso IV de informação para vocês. Então, vocês dão esse pequeno perdão aqui ao padre amigo de vocês, eu consulto rapidamente assim o roteiro e volto aqui para vocês. Bem, dentro dessa noção, é interessante a gente poder se dar conta desta oração de louvor, ou do louvor que devemos prestar a Deus, como algo necessário na nossa vida. Por quê? Porque o louvor, ele vem, segundo a tradição bíblica mais antiga, a ser aquele que nos remete diretamente a Deus. Afinal de contas, a gente já via, inclusive na vez passada, que a esperança nos remete, nos liga diretamente a Deus, quase como que por uma linha, como uma corda. Né? Então, até mesmo o termo em hebraico para a esperança tem essa raiz em corda, em linha, que nos liga a Deus. Ora, uma outra coisa que de verdade, em nível bíblico, vem a fazer essa íntima relação com Deus a quem amamos, é justamente o louvor. Ou, como nós poderíamos dizer, a ação de graças. Essa, podemos assim dizer, oração de louvor, oração de ação de graças, ela é muito conhecida no nível bíblico. Por quê? Porque nos faz verdadeiros adoradores, nos faz nos faz corações gratos a Deus, nos faz pessoas gratas a Deus.
E isso em quaisquer circunstâncias. Afinal de contas, nós já víamos, inclusive, nos evangelhos que nos eram proclamados em domingos passados, por exemplo, que Deus faz chover sobre bons e maus, né? Deus faz o sol brilhar sobre bons e maus e faz a chuva cair sobre justos e injustos. Então, a gente vai ver que, dentre esses muitos injustos, ou dentre esses muitos maus, às vezes estamos nós. E é interessante nós nos darmos conta dessa relação que nós deveremos ter com o eterno, com o sagrado, com aquele que é o nome sobre todo nome, e é assim que normalmente o povo de Israel vem a chamar a Deus, né? Eles procuram evitar a todo custo o nome Deus, porque remete ao nome Javé nas Escrituras, que é o nome que não deve ser pronunciado. Eu até aqui agora pronunciei em função de sermos cristãos e não termos essa, podemos dizer, esse preceito propriamente, mas às vezes a gente evita em respeito aos nossos irmãos também judeus. Como eu lhes dizia, a Sagrada Escritura, ela vem a ser muito clara com relação ao louvor, no sentido de nos remeter a um agradecimento por tudo que nos acontece, por tudo aquilo que está ao nosso derredor. Então, você que está aí com a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia no capítulo, aliás, no Salmo. Eu queria que você abrisse hoje o livro dos Salmos, o livro dos Salmos. E abrisse no livro dos Salmos, no último Salmo. Então, eu queria que você abrisse no último dos nossos Salmos, que é aquele praticamente que fecha todo o livro dos Salmos. Então, Salmo 150. Por favor, são apenas 5 versículos e nós vamos nos dar conta um pouco dessa realidade do louvor, né, do louvor. Todos podem abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 150. No Salmo 150. Então, vamos estar lendo. Eu vou estar lendo pela nossa Bíblia chamada da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos, a edição da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Aleluia, diz aqui o livro dos Salmos. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o por suas grandes obras, louvai-o pela sua imensa grandeza, louvai-o tocando trombetas, louvai-o com harpa e cítara, louvai-o com tímpanos e danças, louvai-o nas cordas e nas flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser vivo, louve o Senhor. Aleluia. Bem, o Salmo começa para nós com uma famosa palavra, que é uma das temáticas bíblicas mais recorrentes, que é a alegria. E a nossa alegria não deve ser uma alegria vã, ela deve ser uma alegria em Deus. Por isso, o nosso halel, a nossa alegria, o nosso louvor, ele deve ser um louvor firmado em Deus. Então, halel e Yah. Então, o louvor no Senhor, a alegria no Senhor. Nesse sentido, é que a gente vai compreender, por exemplo, a carta aos Filipenses, quando, por exemplo, no capítulo 4, ele vem a dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Em outras palavras, dai sempre aleluias, vivei o aleluia. É isso que Paulo nos quer dizer de uma maneira generalícia, né? De uma maneira geral. Por quê? Porque essa vida de ação de graças
nos faz realmente sermos quem somos. Filhos deste Deus que resolveu, na sua bondade, nos acolher como tal, como filhos. Então, o texto bíblico nos diz o seguinte: louvai a Deus no seu santuário. Ora, o primeiro santuário que temos, às vezes a gente pensa no santuário à destra, no santuário externo. O livro, por exemplo, de João, aquilo que nós chamamos o Evangelho de João, né? O Evangelho de João, do qual o padre Clodomiro é muito bom, e nele, inclusive, ele já nos vem a fazer uma referência assim muito palpável em relação à inabitação de Deus. Deus que não habita em templo humano, mas primeiramente habita na pessoa enquanto humana. Então, Deus que habita em todo lugar, inclusive dentro da pessoa humana. Então, louvar a Deus no seu santuário pode ganhar formas de interpretação as mais diversas. Quais? A primeira forma de interpretação que daríamos para louvar a Deus no seu santuário é louvar a Deus em tudo que existe. Pela natureza, pelo mundo em que vivemos, pelo sistema em que habitamos, por nós mesmos que somos tidos pela Escritura como templos de Deus. Então, louvar a Deus no seu santuário é louvar a Deus em toda parte. E é essa a ideia que, inclusive, o Salmo vai se desenvolvendo até fazer com que nós cheguemos a uma louvação de Deus em todas as circunstâncias e principalmente em todos os atos que realizamos, seja na dança, seja no canto, seja pelo uso de instrumentos musicais ou não, sejamos aqueles que louvamos a Deus. E é interessante a gente poder perceber que logo em seguida ele diz: louvai-o no firmamento do seu poder. Primeiramente, é interessante que nós façamos o reconhecimento de Deus enquanto Deus. Deus é aquele que cuida de nós e Deus é aquele que, vamos dizer, tem um cuidado, um zelo por nós. Via de regra, nós também deveríamos cuidar de Deus em nós. Louvar a Deus no seu santuário, em última instância, seria zelar pelo santuário do Senhor. Fazer com que nós, que somos templos do Senhor, sejamos, pois, aqueles que façamos o zelo, zelemos por esse templo, deixando que Deus, enfim, tome posse de tudo aquilo que nós somos. Dentro dessa realidade, a gente vai poder prestar atenção que louvar a Deus no firmamento do seu poder é louvar a Deus em toda a criação. Se nós somos templos de Deus, e se nós organizamos ou fizemos templos para Deus à destra, quer dizer, fora de nós, nós também deveremos fazer o reconhecimento, todo o firmamento, como sendo ele obra das mãos de Deus, vindos da mão de Deus para nós. Essa é uma realidade que às vezes nós não nos damos conta, mas que ela é muito necessária de ser compreendida. Por quê? Porque nós louvamos a Deus a partir de nossa realidade, dentro do santuário que construímos com nossas mãos para Deus, ou que Ele mesmo construiu para si, que somos nós mesmos, e a partir de nós e dos santuários que construímos, nós averiguamos que o grande santuário é o santuário do firmamento, é aquilo que nós chamamos aonde Deus moraria, né? Sempre quando nós nos referimos a Deus, falamos de sua morada no firmamento, no céu, não é? Afinal de contas, todo mundo quer ir para o céu, não é? Então, todo mundo fala assim, vamos para o céu. Para onde é que você quer ir no final? Para o céu. Então, ir para o céu é essa realidade, de pensar que Deus sempre habita no firmamento. Deus sempre habita nas alturas, como nós dizemos. Ele é chamado Altíssimo, né? A sombra do Altíssimo. Por quê? Porque ele habita nas alturas. Porque a visão do homem é de que Deus sempre está sobre si, sobre si. Daí vem, por exemplo, todo mundo deve lembrar daquele pequeno gorrinho que os judeus usam na cabeça, chamado kippá, né? Eles colocam na cabeça um kippá.
que é um gorrinho, né, preto, branco, enfim, de diversas formas, lá no muro chamado das Lamentações em Jerusalém, naquele muro de oração, eles, para os estrangeiros, eles fazem pequenos de papel mesmo, para que eles coloquem e não entrem com a cabeça descoberta. Por quê? Porque este sinal para o judeu é indicar de que Deus está acima de você, ele está sobre você. Então, é uma lembrança de que Deus está sobre mim, de que Deus está acima de mim. E, por causa disso, devo fazer referência a ele como o Altíssimo, como o Eterno, como aquele que é sobre todo nome, o nome sobre todo nome. Dentro dessa perspectiva, a gente vai poder perceber uma coisa bastante interessante. Nós louvamos a Deus por todos os seus benefícios para com as pessoas de uma maneira geral. E é por causa disso que Deus se revela digno de louvor. Pronto. Deus é Deus para nós. Nós somos como filhos para Deus. Ele assim nos adotou. Então, porque fomos alvo do seu beneplácito e da sua bondade, ele que se aproximou de nós por primeiro é digno de louvor. Por que eu digo tudo isso? Por causa daquilo que lhes dizia a princípio. Se nós louvamos a Deus, nós nos acostumamos, principalmente no Ocidente, a louvar a Deus por coisas boas. Como é que vocês... eu estou bem, graças a Deus. Mas, por exemplo, quando você tem que responder que não está bem, você diz assim, eu não estou bem. E pronto. Você não diz graças a Deus. Ou, pelo menos, normalmente, você não diz, eu não estou bem, graças a Deus. Você normalmente omite essa parte do louvor a Deus. Porque no Ocidente, infelizmente, a gente não é levado a fazer uma adoração e um louvor a Deus em quaisquer circunstâncias. Mas nós somos levados a louvar a Deus apenas por aquilo que é bom. E nós não nos damos conta de que quando louvamos a Deus por situações que não nos parecem boas, a ação e o poder de Deus são extensivas para essas situações. Em outras palavras, se eu louvo a Deus por momentos não muito bons na minha vida, significa dizer que até sobre esses momentos ruins, eu faço deles submetidos ao poder de Deus. Em outras palavras, quando eu faço o louvor de algo que não me parece bom, de uma doença, de uma situação ruim que me aparece, enfim, quando eu faço isso acontecer, eu submeto aquilo pelo qual eu estou dando graças a Deus a um poder de Deus. Porque se graças eu dou a ele, é porque ele é superior e é soberano sobre aquilo que me parece também ruim. Normalmente, nós, como só atribuímos, ou como só vemos Deus como Deus da bondade, e não o Deus de tudo aquilo que nos pode acontecer, não que ele tenha criado mal para nós, não que ele nos tenha querido mal, não é isso, mas quando eu só faço atribuições das coisas boas que me acontecem a Deus, e deixo Deus de fora, entre aspas, daquilo que não pode me parecer bom, é como se eu dissesse que o seu poder estaria quase como que restrito às coisas boas que me acontecem. Enquanto que ao louvar por uma situação que não me parece boa, quando você vai louvar, Senhor, eu te louvo, meu Deus, eu te agradeço por uma situação ruim que está acontecendo comigo. Fazer esse tipo de oração indica fazer uma submissão, pelo menos em nível bíblico assim se aplica, fazer uma submissão daquilo que nos parece ruim
ou daquilo que nos parece mal, à bondade mesma de Deus. A Deus que se torna um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus cheio de misericórdia, e um Deus que pode mudar essa situação grave ou ruim pela qual nós estejamos passando. Então, esse louvor, ele adentra as situações. Existem várias situações em que, às vezes, a gente vai vendo isso acontecer. Situações em que o nosso louvor, a nossa ação de graças, pode fazer uma mudança completa de situações outras. Por isso que a nossa maior oração é um louvor. A nossa maior oração é uma ação de graças. Por quê? Porque no louvor, na ação de graças, maior que temos, que se chama Eucaristia, ou normalmente para nós cristãos, conhecido como missa, nós fazemos o louvor não somente por aquilo que nos pode parecer bom, mas também pedindo por alguma situação ruim, pela recuperação de tal pessoa da doença, pela libertação de tal situação de inimizades ou de falhas na convivência, por casais que estão com problemas. Então, a ação de graças, inclusive eucarística, ela podemos assim dizer, ela lança os seus braços para as mais diversas situações. Então, nessa situação, a gente vai poder ver que a universalidade, ela toca estas situações. Se eu estou lidando com o mundo de problemas no qual eu convivo, eu vou me dar conta de que este mundo de problemas, ele precisa ser refeito de uma outra forma, de um outro modo. E aí você vai se dar conta de uma realidade. Meu irmão, minha irmã que nos está assistindo, seja agora, seja no porvir, seja depois. É interessante que você se dê conta da realidade de que, louvando a Deus por situações que não nos pareçam boas, eu faço uma submissão destas situações ao poder de Deus. Em outras palavras, eu dou, no caso, permissão a Deus, sendo estes problemas meus, de Ele poder intervir com o seu poder, de Ele adentrar e poder mudar essa situação. Da permissão, Padre, Deus precisa da nossa permissão para que Ele possa agir. Normalmente, Deus, ele é livre em ação, mas se nós vamos dar a Deus a possibilidade de mudança, para que depois nós mesmos retomemos isso, não deixemos mais Deus tomar conta como ele deveria tomar conta. Em outras palavras, se às vezes eu me fecho em mim mesmo e quero resolver os meus próprios problemas, este louvor de Deus, ele não poderá atingir esses meus problemas. É como se eu dissesse, bem, eu estou dando graças pelos meus problemas, mas, na verdade, sou eu que, em última instância, quero resolver estes meus problemas. Por que é que eu estou falando nisso em relação ao louvor? É para dar uma pincelada assim bem boa de que nós rezamos agradecendo não somente por aquilo que é bom na vida da gente, mas também por aquilo que não é bom na vida da gente. E assim o fazendo, nós deixamos Deus com a sua bondade, principalmente com a sua misericórdia, adentrar estes nossos problemas e ser para eles aquilo que ele é para nós, isto é, Senhor. Ele vai ser o Senhor do nosso problema.
e sendo o Senhor do nosso problema, ele pode nos dissolver o problema. Ele pode solubilizar o problema. Ou, como nós dizemos, solucionar o problema. Solucionar é a mesma coisa que solubilizar, é dissolver, é fazer com que seja desapropriado da sua massividade má para nós. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o por suas grandes obras, louvai-o pela sua imensa grandeza. Ora, eu estou falando em duas relações aí que eu vejo Deus como grande. Pelas grandes obras de Deus. Somente alguém que tem uma grande inteligência, um grande alento, por exemplo, para a arquitetura, para a engenharia, poderá fazer obras grandes. Igualmente também fazer essa relação com Deus. Se Deus realiza grandes obras, ele em si também possui uma imensa grandeza. Então, ele em si já é grande por excelência. E uma grandeza que vai para além daquilo que nós conhecemos como dimensão. Quando eu falo em grandeza, quando eu falo em grande, em pequeno, em médio, enfim, eu estou falando de categorias dimensionais, de dimensão. E dimensão eu só posso ter naquilo que eu chamo de espaço. Então, eu só posso ter a dimensão de 100 metros quadrados se eu tenho um espaço para estes 100 metros quadrados. Então, eu estou dando uma dimensão do meu terreno. Eu estou fazendo uma dimensão da sala, do apartamento, enfim, do terreno que estou pensando comprar, ou comprei, enfim. Eu estou dando dimensões. É claro que eu estou dando um exemplo agora, mas eu estou falando de dimensões. E Deus? Como falar de Deus ser grande? Como falar de Deus tendo esta grandeza? Louvai-o pela sua imensa grandeza. Ora, o termo grandeza e o termo como é utilizado pelo padre Konings na tradução aqui da Bíblia da CNBB, ele faz uma redundância, porque grandeza já é imensa, não é? Tudo que é grande já é imenso. Senão não era grande, era médio, ou era pequeno, ou era PP, ou era baby look. É assim que acontece, né? Porque quando eu falo de grandeza, eu estou falando de coisa grande, né? Minha irmã agora, ela também é gordinha como eu, inventou de fazer crossfit. Menino, gente, aí ela, não, é demais para mim. Porque ela está inventando de fazer crossfit, pendurada naquelas barras, e aí de noite ela não tem braço para coisa nenhuma. Gente, vocês não sabem o que é isso, não. É um problema, né? Porque ela vive dizendo assim, mas eu sou linda, ela tem uma autoestima para além de qualquer autoestima, né? Se todo mundo tivesse uma autoestima assim. Mas eu sou linda, eu sou magnífica, eu sou belíssima, e eu tenho que fazer agora crossfit. Eu olho assim, eu digo assim, menino, tu sabia que tu é gordinha? Não, eu não sou gorda, não. Aí ela usa um outro termo, né, para dizer que, como é que ela diz? Perdoe minha expressão, mas ela diz, eu sou gostosa. Eu digo, menina, quando diz gostosa, não tem nada, porque tu tá gordinha. Aí é um problema para ela. Nessa situação, eu falar em imensa e em falar em grande é praticamente a mesma coisa. E ela estava com esse problema de assimilação, porque ela ficava sem fazer nada
absolutamente nada durante a noite, porque os braços estavam doendo, mas também pudera. Levantando aqueles pesos, se pendurando naquelas argolas, com o peso que ela tem, eu tenho medo dela derrubar a academia, né? Porque se uma argola daquela cair, que já é pendurada numa trave, que tem a sustentação da academia, eu digo, tu vai derrubar a academia, daqui a pouco cai tudo, e ela persevera nisso. E eu acho lindo isso dela, porque essa perseverança, obviamente, poderá gerar aquilo que a gente chama de mudanças reais, não é mudanças reais. É a perseverança que vai fazer essa mudança. E Deus é assim conosco. Deus é aquele que insiste conosco, que persevera conosco. Então, nós fazemos o reconhecimento da imensa grandeza de Deus. Vejam que são dois termos que praticamente se equivalem, imensa e grandeza, né? Da imensa grandeza, porque o autor quis fazer essa relevância. Alguém pode ser grande, mas Deus, ele é imensamente grande. Em outras palavras, tudo aquilo que existe está contido em Deus. Então, fazer uma referência àquilo que Deus realiza, que são as suas obras, e por isso eu devo louvá-lo, devo agradecer-lhe, devo lhe dizer muito obrigado, devo ter para com ele um coração grato por aquilo que ele realiza, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele me presenteia, por aquele que ele é para mim. Então, ele é grande, ele faz grandes obras. Mas na sua grandeza eu percebo uma grandeza ainda maior. Eu percebo uma imensa grandeza. Eu percebo uma grandeza que extrapola, que vai além de toda e qualquer grandeza. Então, ter essa relação com Deus, de um Deus que se mostra presente, unido a mim, e que cuida, inclusive, das minhas pequenas coisas, porque se ele é grande, se ele é imensamente grande, a relação das minhas coisas ou dos meus problemas em relação a essa imensa grandeza de Deus é porque eu tenho problemas, vamos dizer, extremadamente pequenos, ou eu vou ter probleminhas frente a esta grandeza de Deus. Então, uma das características do louvor é fazer a minimização daquilo que de errado tenho. O louvor provoca isso. O louvor me faz ver meus problemas como pequenos, porque quem é grande, grande é Deus. A gente sempre diz assim, né? Os mais antigos, nossos avós, sempre quando dá a entender, eu mesmo tenho uma frase que gosto muito dela, e vocês, obviamente, já devem tê-la visto muito na minha boca. Eu sempre digo assim, Deus é mais. Deus é mais. Ao dizer Deus é mais, obviamente, eu estou fazendo uma comparação com tudo aquilo que está ao derredor dessa frase. Se ele é mais, significa que nós e todos os nossos problemas e todas as nossas situações não somos mais, mas pelo contrário, somos menos. E se somos menos, será mais viável a possibilidade de solução. Então, eu dizer, Deus é grande. Às vezes a gente vê o meu avô, minha avó, né, os nossos avós, nossos pais, eles dizem, não, Deus é grande. Deus é grande. Fazer essa referência à grandeza de Deus significa, de uma maneira geral, se dar conta de que tudo ao contrário é menor, é pequeno, é relativo, é consentâneo, é uma coisa que pode facilmente ser debelada, ser demolida. Então, em outras instâncias,
o louvor me leva a essa circunstância. Deus, ele não somente é grande, como ele é digno de ser louvado. Digno de ser louvado. Então, louvai-o tocando trombetas, louvai-o tocando harpa e cítara, louvai-o com tímpanos e danças, louvai-o nas cordas e nas flautas. Uma das coisas que desde o mundo antigo existem e que servem para festejos são os instrumentos musicais. Porque a música, ela tem a possibilidade de ultrapassar as dimensões. Em outras palavras, a música consegue dizer o que as palavras, às vezes, é limitada a dizer. E há quem diga que o silêncio é capaz de ultrapassar até mesmo o que a música nos tenta dizer. Então, se nós teríamos uma escala de valores, podemos dizer espirituais e bíblicos, em relação ao louvor, a gente vai ver que as nossas palavras, a nossa oração, ela já nos diz muita coisa boa para Deus. Nós somos gratos a Deus com nossas palavras. Nós o seremos ainda mais se utilizarmos da música, porque a música consegue louvar melhor do que as nossas palavras. Por isso que nós cantamos tanto, por isso que o povo brasileiro e os povos do mundo gostam tanto de dança, de festa. Não é à toa, porque ela tem um grau de expressividade maior do que simplesmente só as palavras. Se um poema ele é lido, recitado, ele tem um certo condão, mas se ele é poeticamente musicado, se existe uma harmonia, um ritmo, se existe uma melodia aplicada àquele poema, ele pode se eternizar na vida da gente. Ele pode se eternizar na vida da gente. E é interessante da gente poder perceber o poder que isso possui. Ora, se eu tomo essa realidade e a aplico a Deus, meu Deus, vai além. Santo Agostinho tem uma famosa frase dele que diz assim: quem canta bem, reza 2 vezes. A gente, como na maioria das vezes não canta bem, tirou a palavra bem de Santo Agostinho. Então a gente só diz quem canta, reza 2 vezes, mas não é quem canta, não. Santo Agostinho usou a palavra quem canta bem, reza 2 vezes. Porque quem canta ruim, eu acho que não reza nem meia vez. Mas quem canta bem, reza 2 vezes. Cantar bem, está aí a noção. Quer dizer, é claro que neste cantar bem não está somente no âmbito do canto enquanto beleza harmônica. Eu tenho um grande amigo lá em Fortaleza que tem um maior carinho por ele e é uma das maiores vozes que eu já vi. Tenho certeza que se ele estivesse fora do Brasil, se ele estivesse na Europa ou mesmo nos Estados Unidos, já teria sido reconhecido há muito tempo como uma das vozes internacionais. O nome dele é Paulo José Benevides. Talvez alguém pode tê-lo visto ou ouvido em algum momento. Mas, se não, ele sempre me pareceu uma grande voz. Mas aquilo que me chama a atenção neste meu amigo, porque ele é cantor profissional, vive disso, etc., ele não canta só com a voz, ele canta com sentimento. Então, aí é que torna a canção ainda mais bonita. Aí é que torna a canção ainda mais impressionante. E nessas áreas, ultimamente, de canto, a gente pode alcançar valores inimagináveis para cantores desse patamar, não é? Então, às vezes, você pode cobrar 7, 8, 15, 20 mil reais por uma celebração, por um casamento, enfim, porque é já uma voz consagrada por causa disso. Ora,
Aí está o bonito do Paulo. Não é simplesmente cantar, é cantar com o coração. Então, a música vai nos aproximar de Deus quando nós cantamos bem com o coração. Em outras palavras, quando o nosso louvor feito a Deus é feito com todo o íntimo que a gente tem. Talvez esteja aí o segredo da palavra bem, na frase, quem canta bem, reza duas vezes. Por quê? Porque o cantar bem não é simplesmente um dom, podemos assim dizer, nas pregas vocais que a pessoa possui, de não desafinar, enfim, de seguir umas normas musicais compreensíveis. Pô, não é isso. Mas é cantar com a alma, é cantar com a alma. Isso faz a diferença. E isso vai para além das nossas palavras. E há aqueles que dizem, inclusive, nos mosteiros, que não somente o canto vai acontecer assim, bem, ultrapassando as palavras, como o ápice desse canto é o silêncio, é o parar. Porque há um momento em que nem mesmo a música vai alcançar essa grandeza que Deus é. Então, no silêncio, se vai experimentar essa realidade de uma música para além. A Odessi e outras pessoas aqui, lidando com essa questão médica, existem vários estudos, já que estamos falando do louvor, existem vários estudos relacionados a mudanças comportamentais que estejam ligados àquilo que nós chamamos de frequências bineurais. Talvez vocês possam ter ouvido falar alguma coisa. Então, de acordo com uma determinada frequência, essas músicas poderão nos fazer muito, muito bem. Um exemplo concreto. Se diz das famosas músicas de Wolfgang Amadeus Mozart, tão conhecido nosso Mozart, não é? Que as suas músicas, elas conseguem frequências bioneurais semelhantes ao do cérebro humano, que faz com que nós melhoremos, que faz com que, por exemplo, a ansiedade diminua, não é? E todos os bloqueadores cerebrais possam ir diminuindo para que os estimuladores cerebrais possam acontecer. Existem, inclusive, estudos em relação a isso. Não é à toa que, para o povo da Bíblia, usar instrumentos musicais era muito comum. Se diga, por exemplo, dos salmos, que eles só têm o termo de salmo porque eles eram acompanhados por um instrumento musical muito parecido com uma pequena harpa, chamada de psalterium. Então, o psalterium fez vários salmos, ou salmos, como nós dizemos. Então, estes salmos eram cantados, estes salmos eram poeticamente musicados e cantados. Para momentos tristes, eles eram cantados mais tristemente. Para momentos alegres, eles eram cantados mais solenemente. Eu não sei se vocês já ouviram falar, certa vez eu até comentei sobre isso, mas peço que vocês lembrem. Não é talvez uma tradição, eu não vi muito aqui no Piauí, mas no meu estado, Ceará, principalmente no interior, existem as carpideiras. Não sei se já ouviram falar. Essas carpideiras são mulheres do povo que são convidadas para ficar junto num velório, cantando para o morto a noite toda, suas orações. Elas vão para lá rezar e ficam cantando as suas orações. Elas são remuneradas por causa disso, pelo seu trabalho, que é um trabalho de noite toda, e, na maioria das vezes, são pessoas extremadamente pobres,
que fazem disso, às vezes, um ofício, mas bem mais do que um ofício, podemos dizer, remuneratório, é um ofício de fé que elas têm. Então, elas se sentem bem fazendo isso. É como também, abra-se um parecer, as chamadas rezadeiras. Todo mundo já ouviu falar, não é? Todo mundo já ouviu falar, aquelas rezadeiras. É claro que, infelizmente, muitas delas, às vezes, não têm um vínculo cristão, etc. Então, as suas orações... Mas a visão primeira era de que esse serviço seria um serviço prestado às pessoas para que elas pudessem, sei lá, ficarem boas. E, em boa parte delas, elas se utilizam muito também do canto. Ora, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que, tanto no caso das rezadeiras como das carpideiras, elas se utilizam muito da música para fazer os seus trabalhos, entre aspas, de fé. De fé. Então, para nós, enquanto cristãos, que nos apropriamos da Sagrada Escritura, é muito comum também a gente poder fazer cantos, música para Deus, não é? É importante que nós possamos sempre associar os momentos que estamos vivendo àquilo pelo qual estamos passando. É muito bom criarmos melodias para os salmos que cantamos. E tudo isso é instrumento de louvor feito a Deus, né? Instrumento de louvor feito a Deus. Por quê? Porque me utilizo das palavras, porque me utilizo dos instrumentos musicais, como víamos aqui no Salmo, não é? Com as trombetas, com a harpa e a cítara, com os tímpanos e danças, com os instrumentos de cordas e flautas. Todos estes são instrumentos musicais dos quais nós podemos nos utilizar para o louvor. Obviamente, infelizmente, a gente pode dizer assim, ao longo da história, inclusive da própria liturgia, a situação mais alegre ela foi diminuindo cada vez mais, não é? Obviamente, eu não vou, por exemplo, fazer qualquer tipo de crítica a pessoas muito santas, inclusive, como, por exemplo, São Pio de Pietrelcina, tão conhecido e tão querido do povo católico de uma maneira geral. O próprio São Pio, ele tinha suas reservas, por exemplo, com o bater palma nas missas. E eu não digo que não tivesse, afinal de contas, sua época era muito levada a essa situação. Porém, grosso modo falando, as assembleias cristãs tiveram seu início com festas, com a Eucaristia acontecendo dentro de um ambiente festivo, meditativo e festivo, equilibradamente meditativo, oracional e equilibradamente oracional festivo. Por quê? Porque como o povo de Israel vinha principalmente como o povo de Israel vinha principalmente de uma, como é que nós poderíamos dizer, de uma realidade agrícola, pecuária, para eles os momentos de descanso sempre eram regados à festa, sempre eram regados à festa. E nestas festas existia sempre muita dança. Por quê? Porque não é somente a fala que glorifica a Deus e que louva a Deus. Para o homem da Bíblia, a fala não é somente, como é que nós poderíamos dizer, o único instrumento que temos de louvor a Deus, mas a canção, as danças. Isso para os homens e mulheres antigos era muito comum. Os cristãos é que, infelizmente, por causa da mesclagem com povos ditos pagãos e que associavam muito essa questão da dança, eles sempre ficaram muito temerosos, aliás, podemos dizer, eles sempre ficamos muito temerosos em relação à dança. Por quê? Porque a dança
parecia algo extremadamente pagão, ou que favorecia cultos relacionados à terra, relacionados ao plantio, relacionados às colheitas, e que eles não estavam muito, podemos dizer, inclinados a aderir a essa realidade. E, é claro, os próprios, como nós diríamos, cristãos, os próprios cristãos tiveram a chance de tentar mesclar, de tentar fazer uma mudança acerca dessa realidade. E qual mudança seria essa? Uma mudança de uma oração mais introspecta, de uma oração mais imóvel, de uma oração mais... o termo que eu usaria de uma forma bem popular é parada. Por quê? Porque tudo que mexesse nos pareceria semelhante com o filme Madagascar, né? Naquela música, como é que diz? Eu gostei de ver, eu me remexo muito, né? Eu me remexo muito, muito. Então, é um pouco dentro disso. E os cristãos foram vendo essa realidade como sendo exterior. Por que é que eu, por exemplo, citei São Pio de Pietrelcina? Porque durante toda a Idade Média havia um consenso de achar que a Eucaristia era tão somente e tão simplesmente o Calvário, e não é. A realidade que temos na Eucaristia é aquilo que nós chamamos o mistério da fé. Claro que, como estamos falando de louvor, teríamos que tocar na Eucaristia. O louvor feito a Deus pelo Filho. E nós que somos filhos, no único Filho de Deus, que é Jesus, ele é aquele que se oferece ao Pai integralmente. Mas ele não só se ofereceu na cruz. A vida toda de Jesus foi um oferecimento ao Pai. A cruz foi o ápice desse oferecimento. Aliás, a dupla realidade de cruz e ressurreição foi o ápice dessa entrega. Mas Jesus sempre se entregou ao Pai. E se entregou em alegrias e em tristezas. Ele que chorou pela morte de seu amigo Lázaro, como nos diz o Evangelho de João, ele que normalmente, embora os evangelhos não nos digam, mas poderia ter sido uma pessoa que ria, que sorria. Por quê? Porque é comum de se fazer algo dessa natureza, principalmente sendo uma pessoa jovem como Jesus. Então, ao estar com as crianças, é impossível de pensar que ele não estivesse sorrindo. É impossível de pensar que com as crianças ele não estivesse rindo, embora o Evangelho não nos faça menção. Aí é onde está a situação do louvor. Se vê a Santa Missa apenas como o Calvário. E aí até mesmo padres e outros que dizem assim, bem, no Calvário não se bate palmas. É claro, não se bate, obviamente. Mas, obviamente, amanhã da ressurreição mereceria extremadamente uma salva de palmas. Então, é de acordo com a visão que se dá, que não querendo de forma alguma fazer mudanças em relação a isso. Afinal de contas, não se tem nenhum tipo de referência a isso, até mesmo nos nossos livros sagrados. Não se tem. E eu não teria dificuldade nenhuma de seguir essas prescrições. Mas é interessante de se perceber que, às vezes, se dá uma determinada entonação a um ambiente, por exemplo, de louvor, de acordo com aquilo que eu penso. Ou, em outras palavras, como dizia a minha avó, eu vou sempre puxar a brasa para a minha sardinha. Em outras palavras, às vezes, há pessoas que fazem essa defesa sem compreender e sem entender os inícios do cristianismo, porque no seu bojo mais antigo havia danças, havia música, inclusive dentro da Eucaristia. Vocês lembram muito bem dos judeus
que eles costumam, inclusive, sempre quando estão rezando, estarem balançando. Eu não sei se vocês já viram, não é? Eles estão balançando, não é? Lá no Muro das Lamentações, eles sempre estão. Naquele sentido último que eu dizia para vocês, não é somente a minha boca que louva a Deus, mas é todo o meu ser que louva a Deus. Era nesse bojo. Então, a gente viu aí a relação da grandeza de Deus, inclusive relacionada aos instrumentos musicais, às melodias, ritmos, etc., como adentramos também em relações que a gente pode ter, inclusive, dentro da nossa própria Eucaristia. E continua. O Salmo ainda termina para nós com o último versículo falando dos instrumentos de percussão, propriamente dito. Os símbolos sonoros e os símbolos retumbantes, para depois terminar numa única frase dizendo: tudo aquilo que vive ou tudo aquilo que respira, louve o Senhor. Aleluia. Alegria no Senhor. Alegria no Senhor. O louvor tem essa capacidade extremada de poder fazer a relação bonita entre tudo aquilo que nós podemos ter. Ora, a gente tem o louvor que se expressa para nós como uma confissão. Antes de tudo, confissão das grandezas de Deus. Nós louvamos porque dizemos, Deus é grande. Nós confessamos a grandeza de Deus. O louvor, na verdade, é uma profissão, podemos assim dizer, eu professo, eu exclamo a grandeza de Deus. É confessional, eu expresso a minha fé, eu expresso aquilo que eu espero. E é claro que isso pode acontecer de diversas formas, de maneiras mais suaves, mais brandas, tendendo a uma introspecção, como também de maneiras mais efusivas, mais fortes, até digamos, mais joviais, mais jovens. Não é? Então, isso acontece com certeza. O louvor enquanto confissão. Sobre o louvor e o canto, que seria essa grande outra característica do louvor, a gente já pôde estar dando uma olhada agora. Mas é interessante a gente poder perceber que o louvor também está associado a uma outra dimensão que nós chamamos a escatologia. Esse termo talvez seja difícil para algumas pessoas, porque ele não é muito mencionado. Mas esse termo escatologia, na teologia, significa uma relação com as últimas realidades, principalmente com a morte e com o julgamento, e com a destinação deste julgamento, que seria ou ir para junto de Deus, no estado que chamaríamos de céu, ou ir para longe de Deus de uma forma eterna, que seria o estado de vida que nós concebemos como inferno. Não é? Então, a morte, o julgamento e o que decorre desse julgamento, que pode ser céu ou inferno, também está ligado ao louvor. Isso também está ligado ao louvor. Por quê? Ora, é a Israel, e aí eu faço menção da nota aqui, presente, é a Israel que a Bíblia primeiramente reserva a função do louvor, consequência normal do fato de que o povo escolhido é o beneficiário da revelação. É o beneficiário da revelação. E, portanto, o único a conhecer o Deus verdadeiro. Pouco a pouco, em seguida, o louvor vai se colorindo daquilo que nós chamamos o universalismo. Quer dizer, o louvor deixa de pertencer somente a um povo para ser estendido a todos os outros demais povos. E, é claro, inclusive nós. Nós somos também povo de louvor.
nós somos também povo de agradecer a Deus. Os salmos, eles são, por assim dizer, chamados os salmos do reino ou do rei, são, por assim dizer, tem este aspecto todo especial, tem este aspecto. E, ora, este universalismo prepara para essas últimas realidades que a gente chama de escatologia. Quer dizer, todos nós somos povo de louvor. Se todos nós somos povo de louvor, não deixaremos de ser da noite para o dia. Quer dizer, uma vez louvando, sempre louvando. Não é Flamengo, não, gente. Não é uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Primeiro porque eu sou vascaíno. E não é uma vez Flamengo, sempre. É uma vez louvando, sempre louvando. Dona Margarete, por exemplo, que retira os óculos agora para ver melhor o pôr do sol aí da sua janela, junto com o seu amado, daqui a pouco, comendo umas uvas na sacada do prédio, nos mostra que isso já é motivo de louvor. Isso já é motivo de louvor. Que a gente está bem, da gente estar com saúde, da gente poder trabalhar diariamente, poder, entre aspas, correr atrás sempre do sustento, do conforto que devemos ter enquanto família. Isso já é de verdade motivo de sobra para louvar. Meu Deus, mais um dia que está acabando para a gente, e a gente está junto, a gente está bem, e a gente está com saúde, e Deus nos garantindo tudo isso. Meu Deus, que alegria! E isso é a gente buscar motivações para o louvor. É motivar-nos ao louvor. Por quê? Porque eu vou ter a grandeza de Deus, sem dúvida, mas essas obras de Deus que me atingem, que atingem em cheio a minha vida, que atingem em cheio a minha história. Eu posso louvar a partir de coisas concretas que acontecem na minha vida, a minha família, as pessoas que estão comigo, que estavam também, graças a Deus, muito temerosas, mas boa parte delas já foram vacinadas. Enfim, isso tudo vai dando esperança de dizer, meu Deus, nosso Senhor nos está passando por tudo isso. E isso já é motivação de louvor. Isso já é uma motivação de louvor. A Aldeci, por exemplo, que quando vai para o hospital, vai parecendo um astronauta, né? A pobre da Aldeci já entra naquele hospital, todo mundo pensa que ela é um astronauta. Por quê? Porque a atividade em si é justamente essa. É uma atividade que, por estar num ambiente propício às situações mais diversas de doença, ou se entra assim, ou não se tem segurança. Ou não se tem segurança. É essa a questão. Então, ela entra lá como um astronauta e só Deus sabe como isso, às vezes, é pesado para ela, de lembrar que, algum tempo atrás, isso não acontecia. Ela entrava apenas com seu jaleco, ela entrava apenas com o seu material de trabalho do lado, mas sem precisar estar assim. Isso, quer queira, quer não, o está até hoje, dentro dessa pandemia, onde cada um de nós passa por ela das mais diversas formas e, graças a Deus, nosso Senhor nos sustentar até aqui, já é motivo de sobra de louvar a Deus e de dizer, meu Deus, muito obrigado, porque hoje, como estou vendo aí o pôr do sol no rosto do Zé Filho e da Margarete, já é motivo da gente olhar e dizer, meu Deus, muito obrigado. Eu estou podendo ver as pessoas ali caminhando, eu estou podendo ir numa padaria, eu estou podendo fazer os meus trabalhos, eu estou podendo... Enfim, essa é a realidade. E fazer isso acontecer com os nossos jovens, com as nossas crianças, com os nossos adultos, é tudo de bom. Por isso que eu digo que o catequista, a catequista, deve ser sempre uma pessoa que induza ao louvor.
induza as pessoas a louvar e a agradecer. Mas louve pelas coisas boas, mas também pelas coisas que não são boas, pelas coisas que não aconteceram acontecer. Ah, meu Deus do céu, eu fui, justamente passei ali, fui fazer uma compra, fiz a compra e trouxe o pacote errado. Oh, minha Nossa Senhora, lá vou eu voltar. Graças a Deus, louvado seja Deus, porque isso me aconteceu. Você quebra as amarras do mal e de tudo aquilo que não é de Deus quando você procede dessa maneira. Louve e agradeça a Deus também por aquilo que não é bom. Faça essa experiência na vida, para vocês verem como as coisas vão se ajeitando. Ah, eu te louvo e te agradeço. Ah, eu estou com uma pessoa na minha casa que ela não faz um trabalho correto, ela está trabalhando de uma forma. Senhor, eu te louvo e te agradeço, muito te agradeço, meu Deus, por essa pessoa, pela vida dela, por aquilo que ela espera na vida, porque ao fazer isso, você está colocando sob o olhar de Deus e sob o poder de Deus o problema que poderia ser aquela pessoa se não mudasse. Então, isso acontecendo é dizer, Senhor, tu tens poder para tudo. Tu podes realizar tudo. E se tu podes realizar tudo, eu quero te dizer, por favor, age na vida desta pessoa. Ela precisa mudar. Senão ela não será feliz, senão nós não estaremos dentro do bojo de felicidade dela. Então, ou muda, Senhor, vamos rezar. Eu te louvo por ela, te louvo pela família dela, te louvo por essa raiva doida que ela sente todo dia. Oh, meu Deus do céu, criatura raivosa. Eu te louvo por essa raiva, por essa dificuldade que esta pessoa tem no relacionamento. Menino, todo mundo está sorrindo, ela não, está com a cara fechada. Ela está doente, só pode estar. Pelo amor de Deus, me ajude. É essa a dimensão que a gente vai ter em relação ao louvor. O louvor vai me expressar que todos nós, um dia, estaremos na casa de quem? Do Pai. Estaremos com o Pai do céu. Estaremos na presença de Deus. E se estivermos todos juntos, nós só seremos louvor eternamente. Porque, afinal de contas, se nós vivemos louvor nesta terra, nós viveremos com Deus também em louvor. É aquilo que eu dizia, uma vez louvando, sempre louvando, né? Uma vez louvando, sempre louvando. Pronto. Louvando eu sempre. Pronto. É isso. É essa a deixa. Eu sempre louvarei. Seja aqui neste mundo, seja no mundo vindouro. Todos nós, claro, temos algum parente, alguma pessoa querida que já partiu. Se nós vimos que ela aqui, que esta pessoa aqui foi pessoa de agradecimento, de louvor, de oração, ela o é na eternidade. Ela o será por toda a vida. Não adianta pensar que é o contrário. Não é nessa dimensão. Então, nós queremos nos dar conta dessa realidade, de nos colocarmos aqui como instrumentos de louvor também para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adultos. Isso precisa ficar bem concretamente colocado na nossa vida. O louvor é uma confissão, principalmente da grandeza de Deus. O louvor não somente é uma confissão, mas ele também pode ser cantado, pode ser expresso com canto, porque eu posso fazer isso bem, porque o farei com o coração. E o louvor também é escatológico, quer dizer, me remete às últimas realidades. Vou louvar a vida toda, porque Deus é mais na minha vida. Então, tendo essa oportunidade de pensar essa realidade, é assim que a gente se posiciona. Está compreensível, gente? Sim ou não? Assim, padre. Muito compreensível. Pronto. É essa a dinâmica que a gente tem, gente. Ao sair depois desse vídeo, né, sejam pessoas de louvor. Louvor pelo final de semana, louvor pelos momentos bons que ainda terão, mas também não esqueçam,
louvor por aquilo que não é bom, louvor por aquilo que não está ainda de acordo com a vontade de Deus. Porque quando eu louvo por alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus, ou que é mal para a minha vida, eu estou submetendo isso ao poder de Deus. Eu estou tornando isso inferior a Deus. Então, eu estou dizendo, Senhor, tu tens poder para mudar essa situação. Tu tens poder para realizar de forma diferente. Louvar pelo que é bom, louvar pelo que não é bom, né? Tudo o que respira, tudo o que vive, louve ao Senhor, diz. Tudo o que respira, tudo o que vive. Então, a sua plantinha na janela, o seu cachorrinho dentro de casa, tudo é expressão do grande louvor dado a Deus. E isso torna a vida da gente feliz, porque a gente, quando louva por tudo, se dá conta da grande graça de Deus na vida da gente. Amém? Amém. 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 Não deixem de louvar. E se puder louvar pelo gordinho aqui, eu agradeço também, né? Ó, Senhor, eu te louvo e te agradeço pelo Padre Fabrício. Muito obrigado por ele. Que aí Deus vai também trabalhando os meus defeitos, as minhas dificuldades, os meus problemas. E eu faço sempre isso em relação a vocês. Sempre vocês estão nas minhas preces, sempre estão nas minhas orações, pedindo a Deus por cada um, por cada uma, e saiba que Deus está com vocês sim. Ok? Amém, Padre. Muito Amém. obrigada. É isso, meu querido. Vamos só rezar uma Ave Maria, pedindo a Deus Nosso Senhor que Ele possa nos ajudar, não é? Que Ele possa estar conosco. A todos que eu ainda não tinha falado, meu abraço fraterno, meu bem-querer por cada um, por cada uma, que Nosso Senhor possa estar com cada um, e cuidar de vocês. Peçam a Deus sempre uns pelos outros e pelo gordinho aqui, que também precisa das orações de vocês, por favor. Vou rezar a primeira parte da Ave Maria e vocês rezam a segunda parte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos a vocês, seus familiares e amigos, o Deus rico em misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Uma bênção foi ao vivo, ela é válida. Um abraço grande.